E aí, pessoal, começando mais um Segunda Gestáltica, e aqui a gente vai retomar o livro Processo, Diálogo e Awareness, de Gary Yontef. Para quem não sabe, a gente parou na página 109 e a gente, no PDF, para quem quiser acessar, é a página 56, já que o PDF é de 2 páginas do livro, né? Estamos no subtópico 4, o lugar da escala de valores do terapeuta, e a gente vai seguir daqui, tá? Meu nome é Lara Monteiro, eu sou psicóloga e gestalt terapeuta, e eu vou facilitar o grupo, mas fica aberto para que vocês comentem, conversem comigo, troquem, é sempre muito bom ter as trocas de vocês. Vamos lá. Então, 4, o lugar da escala de valores do terapeuta. O único deveria moral aceito pela Gestalt terapeuta é o de que o paciente deve estar aware, consciente. Cada pessoa deve contatar novos elementos no ambiente e decidir o que é nutritivo e deve ser assimilado e o que é tóxico e deve ser evitado. Essa discriminação se altera conforme a mudança da necessidade dominante. A Gestalt terapia não tem a visão do comportamento que seria mais aceitável para determinada pessoa ou ocasião. PAC, 1962, indica uma disposição de inculcar alguns valores. E aí ele vai descrever mais para frente, né? Passando a página. Onde o paciente tem uma escolha de comportamentos. A Gestalt terapia trabalha para aumentar a awareness do paciente para os antecedentes, as reações organísmicas, as consequências dos comportamentos e assim por diante. Então, de alguma forma, ampliando a consciência dessa pessoa, isso é uma fala minha, né? Cortando, mas aumenta a capacidade da pessoa de decidir de forma mais consciente as escolhas, né, e as batalhas que ela vai travar. Medos e mitos podem ser experienciados na segurança da situação terapêutica, de maneira que o paciente possa decidir por si só o que é nutritivo e o que é tóxico. Se a gente acaba tomando esse lugar do paciente, a gente faz com que ele perca a autonomia, né? Então, é importante que a gente não assuma esse lugar para que não aconteça, por exemplo, de criar uma dependência ali com a relação terapêutica para que ele possa decidir as suas próprias questões, né? Tomar as próprias decisões. Então, é importante a gente sempre incentivar mesmo e também autorresponsabilizar eles por essas escolhas. Ok. Contrariamente à abordagem de Ellis, o paciente e não o terapeuta decide o que é irracional para ele. Por exemplo, muitos pacientes aderem ao mito de que relatar verbalmente sentimentos negativos é perigoso. Pela experimentação da expressão verbal direta de emoções negativas, o paciente pode descobrir que há situações em que tal comportamento é bem compensador. Não somente isto, mas ele pode descobrir o preço que está pagando, evitando expressar tais sentimentos. Então, antes mesmo da gente pensar, por exemplo, em sinalizar, né, o que deve ser feito, né, ou colocar algum código de conduta dentro do processo terapêutico de alguém, é que o próprio processo terapêutico, o próprio ato da pessoa de trazer ali as questões que estão amargurando, né, que estão incomodando, que estão deixando ele desconfortável, vai fazer com que ele sinta, né, ali no processo, esse alívio, né, e que veja, né, por conta própria, como é compensador ele expressar aqueles sentimentos e não acumulá-los dentro de si. A Gestalt terapia, a moralidade é baseada nas necessidades organísmicas. Em contraste, o ajuste ao grupo, o compromisso com a harmonia grupal e a cooperação são deverias implícitos e ou explícitos em muitas psicoterapias da terceira força, como a dos grupos de sensibilização. E aí, mais uma vez, né, de alguma forma, se a gente para pensar na ideia de harmonia grupal e de cooperação, muitas vezes o que ele vem falar desse
dessa questão das terceiras forças é uma tentativa de ajuste, enquadre dentro da sociedade, né? O que acaba, de alguma forma, limitando aquela pessoa nas experiências dela, tendo que se basear e se ajustar dentro de um determinado grupo, de determinados deverias que ele precisa se adaptar. Em Gestalt terapia, o terapeuta ou o grupo não fazem pressão para que esses objetivos sejam atingidos, pois a agressão, normalmente considerada oposta a eles, é considerada uma força biológica natural. Quando o paciente adquire consciência, awareness, das maneiras que ele pode expressar ou reprimir sua agressão, da diferença entre agressão e aniquilamento e das consequências do seu comportamento, o Gestalt terapeuta acredita que o paciente é capaz de fazer suas próprias escolhas. A gente não vai direcionar o paciente a estar ou não adequado a determinados ritos sociais ou mesmo a própria terapia, né? O que a gente vai propiciar é que ele tenha cada vez mais consciência, facilitar esse processo de awareness dele e que ele tome a decisão se ele quer compactuar, se ele quer se adequar ou não, a partir da própria escolha, né? Alguém mandou alguma mensagem aqui ou não? Houve um barulhinho? Acho que não. Seguimos então. Peirce é explícito em considerar que as pessoas são capazes de autoestruturação e não são frágeis, necessitando de proteção de uma realidade interna ou externa. E ele também não acredita que as pessoas precisem dele como um ditador que força mudanças. Eliminando força, ele também elimina grande parte da necessidade de proteger os pacientes do processo terapêutico. Pacientes já possuem mecanismos para evitar informações inassimiláveis, e o paciente é o seu melhor juiz no que diz respeito a qual informação lhe é útil. Então, assim, pensando na ideia da assimilação, né? O que eu não me identifico, eu rejeito, e o que eu me identifico, eu assimilo. Quando ocorre o uso exagerado da pressão grupal, a proteção de alguns pacientes pode ser parte das atividades necessárias do terapeuta. Faz sentido que os que insistem que as pessoas necessitam de confrontação social, do tipo pressão, também presumem que as pessoas necessitam de proteção do terapeuta. Muitos dos que usam técnicas de confrontação tendem a presumir que o progresso de uma psicoterapia deve esperar pelo desenvolvimento de um relacionamento cuidadoso. Até aqui, gente, tem alguém que quer fazer alguma ponderação, quer falar alguma coisa a respeito sobre o que ele está trazendo? Não, não. Tá Perfeito. tranquilo. Tá tranquila Então, também. tá. Beleza, então vou dar seguimento aqui. Está terminando já quase o subtópico. Por outro lado, na Gestalt terapia, o paciente é capaz de aprender já no primeiro encontro experimental. Isso contrasta com as abordagens de Bach, Berne, Satir e Schutz. Satir considera a manutenção do sistema familiar, de importância fundamental. Tanto Bach quanto Schutz têm normas definidas que procuram aplicar. Bach coloca regras para a briga conjugal. Existem maneiras boas e más de resolver diferenças pessoais. Tanto Bach quanto Schultz recomendam, sem restrições, que os pacientes compartilhem seus segredos com o grupo e ou seus cônjuges na terapia de casal. Em contraste, a Gestalt terapia tem um jogo ou técnica diferente para lidar com os segredos. O jogo Eu Tenho um Segredo, por exemplo, pede-se ao paciente para pensar num segredo. Ele recebe instruções para não compartilhar esse segredo, mas imaginar, projetar como acredita que os outros reagiriam a ele.
A técnica pode ser expandida, fazendo com que cada um se vanglorie de seu segredo terrível e trabalhando sobre a vinculação inconsciente do segredo como conquista. O conhecimento da culpa, da vergonha e dos mecanismos de evitar awareness traz vantagens diferentes das advindas do Conselho Geral de Schultz e o de Bach para compartilhar segredos. Um exemplo semelhante é o objetivo de Berne, o de não jogar. Na Gestalt terapia, o objetivo é awareness, para que o paciente possa escolher. Nesse caso, o que ele está apontando existe um segredo que está ali e ele vai trabalhar a relação daquela pessoa com o segredo e como aquela pessoa acha que as pessoas vão lidar, né, vão agir caso descubram. Então, é muito mais um movimento de como, né, que lugar que esse segredo, talvez, ocupe dentro da dinâmica dessa pessoa, com as pessoas ao seu redor. E isso é bem interessante, que vai trabalhar ali na forma, né, não vai trabalhar exatamente se está adequado ou não, se está dentro da escala de valores ou não, né, mas vai trabalhar nesse sentido de entender como que aquilo tem importância para aquela pessoa que está ali. Finalizamos o subtópico 4 e passamos para a ideia de violência e aniquilamento, que é o tópico 5. Schultz permite e encoraja a prática de violência na qual as pessoas apresentam tais impulsos. Embora a Gestalt terapia encoraje a agressão, a violência é vista como uma tentativa de aniquilamento. Os workshops de Gestalt terapia, em contraste com os workshops schultzianos, não são violentos. Comportamentos que tentam aniquilar ou machucar terceiros evitam experimentar os próprios sentimentos disfóricos. Exteriorizar a raiva em violência é a antítese da experiência aumentada, da expressão direta dos sentimentos e de relacionamento eu-tu. A Gestalt terapia aceita a agressão e o conflito como forças biopsicossociais naturais e encoraja a experimentar, permanecer mais tempo com os sentimentos negativos e expressando-os diretamente em relatos verbais. Então, fazendo uma pontuação dessa diferença que a gente vê para a Gestalt terapia, é que a agressão, por exemplo, é diferente de violência. A partir do momento que se dá a violência no setting ou na vida pessoal, o que a gente vê é um extravasamento daquela agressão que está sendo colocada. Então, aqueles sentimentos, eles acabam sendo projetados ou no outro ou no ambiente, o que faz com que, de alguma forma, a gente associe isso logo ao aniquilamento, né? Que, na verdade, é, de alguma forma, esse lugar que a gente não acessa como é uma experiência, né? Porque é uma experiência de aniquilamento, mas não é encorajado pelos gestalt terapeutas a partir dessa visão, né? Que de alguma forma, a partir desse aniquilamento, se perde, né, muito daquela experiência propriamente dita. E aí se torna muito mais cuidadoso a gente poder trabalhar esses pensamentos, sentimentos negativos através da forma verbal do que realmente de forma direta, né, e explícita. Ok aqui, gente? Esse capítulo, esse subtópico 5? Sim, Lara. E aí, beleza. E aí a gente segue para o subtópico 6, treinamento clínico. Vou esperar sair Esse é o problema do PDF, né? Quando tá aí, agora sumiu. Treinamento clínico. Embora a Gestalt terapia tenha sugestões de modificações para o treinamento de psicólogos clínicos, semelhantes àquelas oferecidas por Rogers, a Gestalt terapia não defende o abandono do treinamento clínico profissional. O psicólogo clinicamente treinado toma consciência, aware da amplitude da psicopatologia e dos limites humanos.
Embora as contribuições dos psicólogos sem treinamento clínico sejam de grande valia para a psicologia clínica, eles não estão qualificados para praticar a psicoterapia. A Gestalt terapia deplora esse desdobramento. Algumas psicoterapias inovadoras receberam grande atenção pública e há relatos de que alguns workshops tenham causado reações de desadaptações psicológicas e sociais. Rogers acredita que isso é resultado da falta de treinamento clínico profissional de alguns terapeutas sobre os potenciais terapêuticos humanos e a consequente falta de consciência das limitações humanas. Naturalmente, treinamento profissional inclui muitas disciplinas, psicologia, enfermagem, assistência social e etc. O uso de assistentes não profissionais é um assunto completamente diferente. Importante salientar isso, né? Até para a gente pensar em outro elemento muito importante do processo de psicoterapia que a gente trabalha dentro da Gestalt terapia, que é aquela suspensão dos nossos próprios valores para a gente estar dentro do setting terapêutico e se abrir para o mundo do outro, né? Se a gente não tem esse treinamento profissional, se a gente não está conectado com essas prerrogativas, é muito difícil a gente acessar de forma correta, né, e que seja benéfica para o outro, esse mundo dele, né? Muitas vezes a gente acaba tentando adaptar aquela pessoa, aquilo que a gente acredita, e se perde muito aquilo que é essencial do processo terapêutico, que é acessar esse lugar dele, né? A verdade dele, e acaba sendo uma terapia de adequação. Deixa eu ver aqui, que eu ouvi um barulhinho, talvez seja... Ah, Camille, vai te falar. E é interessante, né, Laura, porque o próprio cliente, ele traz, por exemplo, a questão do uso das disciplinas, né, ou da área de conhecimento dele. Ele traz elementos dessas áreas para dentro do processo terapêutico. Então, tem alguns clientes que trazem da engenharia, da matemática, ou seja, precisa se abrir para esse contexto da interdisciplinar, né, que é conhecimentos, áreas que a gente precisa abranger dentro desse processo, para entender também como é que o próprio paciente, como é o próprio cliente, desculpa, eu estou trabalhando no hospital, como é que o próprio cliente, ele está trazendo alguns elementos dentro de um processo que ele se reconhece, né? Por exemplo, a questão da lógica, a questão das forças, da física, tudo isso é perceptível dentro do processo terapêutico. Uhum. E como que agrega, né? Se a gente for pensar na Gestalt terapia, nós pensamos na ideia do holístico, né? Tudo que a pessoa trouxer é muito valioso para a experiência daquele cliente. Então, é uma forma dele montar o próprio quebra-cabeça. Se a gente está contaminado com os nossos ruídos, com as nossas questões, acaba que a gente perde esse feeling, né, de olhar para aquela experiência ali da forma dele e tudo mais. Isso vem, por exemplo, de julgamentos, preconceitos, né, preconceitos que a gente tenha em relação a determinadas áreas, talvez, né, ou determinadas religiões, né, pensando agora que foi o dia do combate à intolerância religiosa há pouco tempo, né, pensar em como que muitas vezes a gente acaba atravessado por nossas questões se a gente não tem esse feeling, esse cuidado de tentar suspender esse lugar, né? Esse lugar dos meus valores, daquilo que eu acredito, para permitir a abertura do outro. Isso é perceptível na clínica mesmo, você consegue perceber, eu já tive em outros processos terapêuticos, né? Já vivenciei com algumas profissionais diferentes e tive essa sensação em algumas vezes, sabe? De estar trazendo algo e a pessoa vem com uma carga que não condizia. Então, você percebe essa diferença. Mas muito interessante, a ideia da interdisciplinaridade é essencial, assim, para a gente poder até ampliar nossa visão mesmo de mundo, né? A gente aprende muito com os clientes, né, Camille?
Com certeza, incrível. a gente viaja, eu digo que dentro de uma manhã a gente vai para diversas áreas, diversas religiões, permitir também, né, acessar, se permitir a ter esse eu olho muito para essa questão também, Lara, da própria Gestalt nessa visão política, né, maior, na visão ético-política, numa visão mais ampla, é olhar essa questão da totalidade, dar uma olhar o que porque assim, o cliente ele não está ali fragmentado, mas existe um contexto, existem valores, existem áreas, existem religiões, enfim, olhar nessa amplitude é muito interessante também. Uhum. A partir do recorte do contexto que a pessoa vive, né? Então, entender também o lugar de fala dela, né? De onde, né? O que tem na história dela que de alguma forma a gente consegue entender um pouco do contexto em que ela vive, né? Porque muitas pessoas que a gente atende, a gente não faz ideia de como é estar lá, de como é viver a experiência dela, né? Cada pessoa tem um mundo único, assim, na verdade, muito singular. E vive as experiências da forma, né, de forma muito particular. Mas entender esse recorte social, né, demográfico mesmo, por exemplo, dependendo de cada área que você, se você atende nacionalmente, né, de cada lugar que você atender as pessoas, de falar de problemas que são locais, né, e você ter esse entendimento, né, essa abertura para isso também é muito interessante para ampliar os olhares em relação a tudo que ela trouxer, né? Bem legal. Bom, seguimos para o 7, então. Amplitude de aplicabilidade. A literatura da Gestalt terapia não esclareceu com exatidão a abrangência patológica, sua aplicabilidade e quais modificações ou técnicas adicionais são necessárias para psicóticos, psicopatas, crianças e outros. Mas a Gestalt terapia é uma teoria clínica e foi desenvolvida por psicólogos clínicos para uma ampla variedade de pacientes. Os detalhes ainda estão sendo trabalhados. Isso contrasta com o treinamento da sensibilização que foi desenvolvido por psicólogos não clínicos para ser usado com homens de negócio. A necessidade de trabalho adicional a esse respeito será discutida a seguir. Subtópico 8, técnicas per si. Convém notar que a Gestalt terapia tem muitas técnicas únicas, algumas das quais já foram discutidas. Técnicas essas que podem ser usadas em diferentes contextos, embora com alterações de significado. De maneira semelhante, técnicas de várias escolas podem ser usadas dentro do contexto da Gestalt terapia. O autor considera, por exemplo, que com pacientes psicóticos hospitalizados, as técnicas de psicodrama no enfoque gestáltico são mais eficazes do que as técnicas de diálogo usadas em Gestalt terapia. Então, pensando, né, na amplitude de aplicabilidade, como que a técnica em si ela precisa lidar com diversos contextos, né? Às vezes uma técnica específica ela não vai ser tão abrangente quanto outra em determinados contextos e situações. E a gente vai poder ver na prática qual se aplica mais a cada ambiente e a cada meio, né? O que o meio pede, o que aquelas pessoas ali necessitam naquele momento. E aí é importante a gente pensar que a técnica por si só, ela é limitada, né? O que a gente tem que pensar é no contexto que está por trás. Por fim, críticas. Existem áreas carentes na Gestalt terapia que serão discutidas nessa sessão. Em geral, essas áreas apontam para um potencial não explorado pela Gestalt terapia. Como este artigo não faz diretamente a revisão da teoria de personalidade, aprendizagem da Gestalt terapia, ou apresenta pontos de vista sobre pesquisa básica, algumas críticas não serão discutidas. Como não estamos discutindo as implicações da Gestalt terapia na pesquisa básica, as áreas
de precisão nas definições e pesquisas de validação não são relevantes. Eric Berne defende a posição de que definições operacionais são impossíveis, tendo em vista a ampla pesquisa de Rogers e seus colaboradores, isto é difícil de sustentar. Nos escritos de Peirce, não há nenhuma exigência de forma de validação mais exatas. Ele simplesmente preferiu não gastar seu tempo com esse tipo de pesquisa. Peirce não oferece evidência estatística quantificada de que a Gestalt terapia funciona. E ele comenta o assunto. Onde está a sua prova? Nossa resposta padronizada será que não apresentamos nada que você não possa verificar por si mesmo em termos do seu próprio comportamento. Mas se a sua estrutura psicológica é a do experimentalista, conforme nós retratamos, isto não irá satisfazê-lo, e você irá clamar por alguma evidência objetiva do tipo verbal, antes de tentar dar um único passo não verbal no procedimento. E aí, de alguma forma, né, o que ele traz com isso é que muitas vezes a pessoa que está ali buscando evidências, né, ela está muito mais na lógica do mental, né, de preciso de provas para isso, do que realmente em busca de experimentar aquela situação por si mesma, né? E como ela está nesse lugar de racionalização, muitas vezes ela vai se impedir de estar no processo justamente por essa falta de evidência. E aí, para pessoas, né, como ele disse, mais experimentalistas, talvez o processo não funcione justamente porque ela não se permite passar, né? Diga, Camille. Isso também está relacionado com o que a gente acabou de falar, dessa questão da interdisciplinária do que a pessoa traz, né? Porque se ela tem uma linha mais racional, né, um estudo todo voltado para isso, ela vai trazer isso para dentro do processo, ela vai pedir estatísticas, vai pedir formas, outras coisas que possam validar esse externo. E aí entra todo um processo até a pessoa, de fato, se abrir para esse processo de terapêutico, para esse processo mesmo de experienciar, né. Tem muitos clientes que, até para entrar nesse processo de experienciar, leva um tempo pelo que ele traz, né, por esse contexto social, educacional, familiar, que ele vai trazer com ele dentro desse processo. Uhum. E se a gente ignora o contexto, né, aí a gente acaba voltando lá uma das críticas que ele pontuou, que é você acabar ficando engessado, né, e pedindo que o processo aconteça. As pessoas não vão chegar prontas no processo terapêutico, né, até que elas se sensibilizem com a ideia de experimentar, se forem pessoas mais racionais, elas vão passar por um processo e às vezes elas não vão querer passar por esse processo, né? Então é um processo de escolha também. E a gente tem que ficar muito atento para não acabar metendo os pés pelas mãos, se atrapalhando na hora do processo, querendo lapidar, ao invés de permitir que a pessoa se expresse, né? Porque são tantas variáveis, né? São tantos aspectos que envolvem esse lugar, que se você para pensar, não tem como a gente ir contra a resistência da pessoa também, né? Bater de frente, confrontar inicialmente. Pensando até em questão de relação terapêutica mesmo. Se não existe uma relação terapêutica bem estabelecida, o confronto talvez seja letal, entre aspas, né, para o processo terapêutico, né? Porque a pessoa não está engajada no processo, né? Você vir com a confrontação talvez só afaste ela da possibilidade de estar em terapia, né? Então, é sempre um lugar de muito cuidado que a gente trabalha, né? Na terapia e em outros lugares da vida, talvez, né? Se a gente for pensar, mas principalmente nesse lugar que é de onde a gente está falando hoje, a gente precisa de muita cautela
para cada intervenção que a gente for fazer, né? Por isso que atitudes impulsivas acabam levando a gente para o lugar de uma certa projeção ou proflexão com o cliente, e a gente vai se perdendo do processo terapêutico em si, e focando muito mais nas nossas necessidades como terapeutas do que nas necessidades do cliente, né? Diga, Patrícia. E muitas vezes esse lugar em que a pessoa está, né, essa situação, é muito uma questão dela encontrar uma maneira de se ajustar para sobreviver, né? Mesmo que possa ser disfuncional naquele momento, mesmo que possa ser algo que para ela também é adoecedor, mas foi a maneira que ela encontrou de viver, né? A maneira que ela aprendeu com relação, né, a ver o mundo e as pessoas. Então, assim, quando intervém, né, se o psicólogo for intervir, querendo tirar aquilo a qualquer custo, querendo salvar ali aquela pessoa, achando que tirar isso dela, né, vai ajudar de uma certa forma, muito pelo contrário, né? É entender como é que essa pessoa está funcionando, de que forma, né, o como foi que ela chegou a isso, né, para depois ir intervindo, entendendo o movimento da pessoa, né, realmente isso pode ser até prejudicial, né, tirar todo o equilíbrio, né, que ela, diante disso, né, de tentar, como eu posso dizer, tirar isso dela, meio que pode entrar no desequilíbrio, eu diria assim, né, tem que ter realmente muito cuidado. Às vezes, o que está sustentando a pessoa tem crises, né? Uma pessoa num estado ok de se relacionar com outras pessoas ali, muitas vezes esse lugar neurótico que ela se colocou ali para se ajustar, né? Como você falou, Patrícia. E aí você tira o chão dela. Para onde que ela vai? Não sei para onde que ela vai depois disso, mas aí o ponto é você pensar assim, que lugar que eu estou ocupando agora? Se é uma contra-transferência minha, então deixa eu ver qual que é a parte minha que está tocando, assim, como que está a minha vida nesse quesito que eu estou tentando ajudar e salvar essa pessoa a todo custo, porque às vezes eu não resolvi na minha vida e estou projetando naquela pessoa, né? Estou profletindo com ela, tentando salvar ela de uma coisa que ela nem sabe que precisa ser salva, né? Porque é uma necessidade minha e não dela. Então, é muito peculiar, assim, esse lugar que a gente acaba ocupando. Seguindo a sequência, Peirce estabeleceu uma série de experimentos com instruções que podem ser usadas para verificar a utilidade da Gestalt terapia, e ele inclui uma amostra representativa dos comentários de indivíduos que se submeteram a tais experimentos. Eles são claros e podem ser reproduzidos por qualquer leitor interessado. Embora existam falhas no sistema, há uma ênfase para separar conhecimento de ignorância. A Gestalt terapia apresenta ideias no enfoque molar, mas com uma preocupação por detalhes moleculares. Embora Peirce não ofereça medidas objetivas dos seus termos, suas discussões enfatizam preferências pela observação concreta e a precedência da experiência concreta sobre a inferência e a especulação. Nesse sentido, a Gestalt terapia é uma teoria empírica. Você vai lá, testa, e aí você experimenta no seu corpo, né? A mudança acontece ali na experimentação, portanto, a ideia de empirismo, ele vem desse lugar, né? Você vai lá e a partir da experiência ativa, propriamente dita, é que a mudança acaba acontecendo, que o movimento vai acontecendo, você vai percebendo que as coisas estão mudando, que funciona ou não funciona, se funciona para você, né? Muito mais ligado à experiência do que realmente algo teórico. Ainda que Peirce também coloque à disposição demonstrações ao vivo e reproduções, filmes, gravações e diversos exemplos de casos são apresentados na literatura da Gestalt terapia, há um número insuficiente de histórias de caso detalhadas e sistemáticas. Os mais detalhados são os de Laura Peirce. Se pesquisas objetivas e técnicas de validação quantificadas são necessárias em determinada área no início de uma investigação, isso pode limitar-se a uma temática estéril e estreita.
A limitação temática de uma ciência tem utilidade duvidosa. A temática da Gestalt-terapia parece ser importante. Cobre novas áreas, explora novas premissas, mas sacrificou a verificação exata pelo valor da psicoterapia, da experimentação ideográfica. Peirce não comete o erro de presumir que ele tem respostas. Ao contrário, reconhece imediatamente o estado de ignorância desse campo. Ademais, a Gestalt-terapia não se proclama a única a ter uma abordagem válida. O ônus da prova é maior para aqueles que definem a psicologia excluindo do campo as abordagens diferentes. Peirce criou um tesouro em insights e procedimentos que podem ser explorados em psicoterapia por psicólogos com inclinações experimentalistas. Mas poucos Gestalt-terapeutas se empenham em levar a efeito as possibilidades de pesquisa da Gestalt-terapia. Para uma exceção, ver Sjostrom. Seria útil se a literatura fosse revista e as previsões experimentais e as expectativas clínicas que podiam ser inspiradas da Gestalt-terapia fossem explicitadas, mesmo que essa pesquisa não se mostrasse imediatamente promissora. E aqui acredito que ele esteja falando a crítica, né? Ela vem desse lugar de poucas pesquisas em relação à Gestalt-terapia, né? Na Gestalt-terapia, muito é deixado para o julgamento individual do clínico. É deixado um espaço para considerar o estilo e a personalidade do terapeuta dentro dos limites da responsabilidade profissional. Mesmo a questão da modificação de teorias e técnicas que precisam ser adaptadas para os diferentes grupos diagnósticos de pacientes não foi formulada pela literatura da Gestalt-terapia. O autor sabe de discussões informais e de experiência pessoal que a Gestalt-terapia tem sido utilizada para diferentes grupos de pacientes, mas que o resultado não são relatados na literatura. É especialmente importante que os limites da aplicação da Gestalt-terapia sejam delineados. Uma sinalização que ele faz, né? Importante, e isso, né, nessa época que esse livro foi criado, que ele estava sinalizando que precisavam ser feitos mais estudos em relação à prática, porque no lugar que a gente está ocupando de clínica dessa forma, né, nessa época, ficava muita responsabilidade em cima da personalidade e do estilo do terapeuta, né? Então, dependia muito de terapeuta para terapeuta, a efetividade do método, né? Então, uma das sinalizações é essa de que precisavam ser delimitados, delineados ali, os limites dessa aplicação da Gestalt-terapia nos processos terapêuticos. De forma similar, grande parte da responsabilidade é deixada ao paciente. O trabalho básico da psicoterapia é efetuado pelo paciente e o Gestalt-terapeuta funciona como um guia, um catalisador. A função do terapeuta é apresentar observações e experimentos que retratem de maneira clara e dramática o campo da percepção que está sendo estudado. A omissão pode ser a causa de um insucesso clínico atribuível ao terapeuta. No entanto, o trabalho básico da descoberta e a utilização da descoberta é responsabilidade do paciente. A aprovação de Peirce à experiência de cada leitor é incomum. É bem diferente da exigência da psicanálise que cada crítica seja analisada e do ponto de vista da modificação comportamental de adesão incondicional ao critério da medida experimental. O argumento psicanalítico ad hominem aceita corroboração apenas dentro do sistema. O tempo e as despesas necessárias para análise tornam inaceitável esse argumento. A experimentação da Gestalt-terapia pode ser tentada a partir da Gestalt Therapy ou de workshops de fim de semana. Gestalt Therapy é aquele que a gente trabalha, né, gente? O THG. Esta exposição temporal é comparável à exigida para experienciar uma abordagem diferente da qual estamos acostumados.
É necessária uma atitude crítica e aberta, mas não é preciso ter fé no sistema para testar a Gestalt terapia. É uma observação do autor que a Gestalt terapia é frequentemente experienciada e apreciada apenas depois de um encontro com um Gestalt terapeuta. Um único encontro, frequentemente, torna disponível ao participante uma perspectiva indisponível ao observador não participante. Pensando na ideia de que é algo mais experimental e que na experiência que você vê a diferença do método e das atividades que são expressas, né, e do encontro mesmo com o Gestalt terapeuta, é difícil pensar que uma pessoa que não está participando, né, que nunca participou, vai ter a ideia de uma pessoa que, por exemplo, participou de algum encontro de Gestalt terapia. E aí o que fala é justamente isso, né? Às vezes detém ali precisa de um encontro para você se sensibilizar, mas também não é regra. Aqui também está colocada uma questão de valor que não pode ser respondida por experimentos laboratoriais. Uma prova objetiva de sucesso técnico não consegue responder a seguinte questão de valor: é desejável que o clínico controle o comportamento do paciente? Afinal, essa questão é decidida pelo indivíduo. Reconhecendo isso, o Gestalt terapeuta oferece a Gestalt terapia e deixa o indivíduo escolher se ela é útil para ele. Mais uma vez, corroborando com o que a gente estava falando, né? Com essa ideia de que o método está ali e a pessoa decide se ela quer permanecer, se ela não quer, né? E ali ela está usando do seu poder, né, de tomar as decisões pelas próprias vidas, pela própria vida. Peus criou uma terapia que é exclusivamente orientada para o comportamento aqui e agora, sem a exclusão das variáveis de awareness e sem condicionar esse comportamento. Ela aplica atitudes existenciais num sistema de psicoterapia único e valida o sistema de maneira única. O autor aceitou a oferta e o desafio de Peus de verificar por si próprio a Gestalt terapia e considerou o sistema pessoal e profissional entusiasmante. E profissionalmente entusiasmante, perdão, criativo e útil. A cada um é deixada a decisão a respeito do potencial que a Gestalt terapia lhe oferece. Se justifica a experimentação pessoal, a aplicação psicoterápica ou seu uso com pesquisa básica. E aí, finalizamos esse capítulo. Na próxima vez que a gente for falar sobre Yontef, a gente vai começar desse capítulo 3, tendências recentes em Gestalt terapia nos Estados Unidos e o que precisamos aprender. Recentes quando, né? É legal a gente pegar esses livros mais antigos, assim, que dá uma outra visão, né? Já se passou tanto tempo. Mas mesmo sendo um livro mais antigo, quando você vai lendo, parece que é até recente, né? Até o Gestalt Therapy mesmo, que a gente lê aqui, o PHG, tem coisas tão atuais, né? Até questões políticas mesmo, tão atuais que você fica assim, gente, então parece, né, que tem, sei lá, uns 70 anos que foi criado. Mas é isso, meninas. Finalizamos, então, por hoje. Na semana que vem, a gente tem PHG. Não me recordo agora exatamente qual que vai ser a página, mas eu vou deixar lá no grupo do Telegram, para quem quiser acompanhar, se quiser ler antes, né, para poder se apropriar do assunto, para a gente poder trazer mais questões para cá, né, para o encontro ao vivo. Agradeço muito a presença de vocês, foi muito bom vocês estarem aqui para a gente poder fazer essa troca. E a gente se vê na semana que vem. Abraços gestálticos a todos e uma ótima semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.